Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando o programa Marília Mais desta quinta-feira, para quem está nos assistindo ao vivo. Lembrando que a gente tem os horários alternativos aí durante a semana. Fique ligado na grade de programação da TV Marília, aqui do seu canal 4. E hoje nós temos aí vários assuntos para tratar no programa. E para começar o programa, eu estou com uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre educação infantil. E quando a gente fala de educação infantil aqui em Marília, uma grande referência, sem dúvida alguma, é o meu cantinho. E eu estou recebendo a Leca. A Leca está chegando aqui para falar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Leca? Prazer te receber aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre educação infantil, que é tão importante, né, Leca? Porque quando as pessoas, assim, eu acho que o momento mais delicado que os pais passam é a hora de ter que entregar os filhos para uma escola, né? Eu acho que é um momento mais, entre aspas, doloroso, mas ao mesmo tempo muito importante, porque ali vai se iniciar o convívio dessa criança no meio social, ela vai começar a se relacionar com outras crianças, e é muito importante a hora dessa escolha, né? Isso, e é isso que você falou, é muito importante, porque os pais têm que se sentirem seguros no ambiente que eles estão deixando seus filhos. Essa é a palavra, acho que segurança, né? Porque a gente vai entregar o bem mais precioso que nós temos, que são nossos filhos. Exatamente. E lá no meu cantinho, a gente vai começar agora a mostrar um pouquinho de como está a escola está linda, está maravilhosa, vocês fizeram uma parte nova de pintura, está toda decorada, né? A criança quando chega, ela automaticamente já se sente ali ambientizada, né? Porque antigamente tinha aquela preocupação, né, do momento da adaptação. E quando o ambiente já está ali pronto, preparado para receber a criança, o primeiro contato dela já deixa esse contato inicial, essa adaptação muito mais fácil, né, Leca? Fica muito mais prazeroso, né? Quando a criança se sente num ambiente acolhedor, num ambiente onde ela se sente um pouco mais interagida com, né, as pinturas, tudo muito voltado para o infantil mesmo. Então, é nisso que a gente se preocupou também nessa remodelação. Porque na realidade é muito mais do que simplesmente trabalhar a questão educacional. Na verdade, a criança, quando ela vai para a escola, e o meu cantinho recebe crianças já desde muito pouca idade, né? A partir de meses vocês já acolhem essas crianças. A gente está falando também da formação intelectual dessas crianças, né? Porque não é só a parte didática, né? Isso, é uma coisa muito importante que você falou, porque assim, muitas das nossas crianças ficam o dia todo. A escola funciona das 7 às 18h30 e muitas delas permanecem lá quase todo esse horário. Então a criança também tem que se sentir num ambiente que seja bom para ela. Esses dias o pai de uma aluna me disse assim, olha, ela está me perguntando uma coisa que eu não sei responder na saída de uma reunião. E aí ele disse assim, ela quer saber por que a escola se chama Meu Cantinho. Aí eu disse para ela assim, a gente escolheu esse nome que é para que vocês chegassem aqui e sentissem um cantinho de vocês fora de casa. É uma extensão da casa, anos, né? Acaba sendo uma extensão da casa. E você vê mesmo. que interessante, quer dizer, a própria criança, né, ela já tem essa percepção de querer entender as coisas, entender, né, o porquê. E eu acredito assim que elas sentem mesmo esse aconchego. Lógico que tem toda a parte pedagógica, a parte, né, instrucional, mas também a gente trabalha esse outro lado, que a gente acredita ser muito importante na formação das crianças. Do 0 ao 7, muito importante. E no momento que o pai vai fazer a sua escolha, é muito importante também que ele faça uma análise do que ele encontra, né? Porque assim, existe aquela situação de você muitas vezes comparar apenas valor. Não Sim. que o meu cantinho esteja fora dos parâmetros normais, mas assim, muitas vezes por conta de poucos reais, você acaba, mas aqui está um pouquinho mais em conta, mas é muito importante, eu deixo até esse alerta, né, para todos os pais que estão nos assistindo, porque é de suma importância fazer um comparativo realmente de estrutura, fazer um comparativo da parte pedagógica. Bom, quem são os professores, qual é a formação desses professores, para que você possa realmente ser justo na sua decisão, né? E poder optar, obviamente, por aquilo que vai ser melhor para os seus filhos. Os seus filhos, com certeza. Assim, importante também que os pais, né, não fiquem só na cotação por telefone, porque de repente o pai liga querendo saber o valor e não vai conhecer o espaço. Não vai conversar e entender o que é oferecido para as crianças naquela faixa etária do seu filho, qual é a formação pedagógica do seu professor. Eu vou até te falar uma coisa aqui, te cortando, porque tem um outro detalhe.
analisar se as turmas estão separadas, né, individualmente por faixa etária, porque tem um outro detalhe. Às vezes existem opções que você vai ter ali faixas etárias diferentes dentro de um mesmo ambiente de aprendizado, né? Então, será que isso, de certa forma, não vai comprometer, de alguma forma, o aprendizado, a evolução, né, da criança? Exatamente. Então, assim, nós, né, temos também as turmas são menores, com crianças, né, da faixa etária adequada, para que realmente esse processo de ensino-aprendizagem seja satisfatório, que a criança tenha um bom aproveitamento escolar. Um outro diferencial do meu cantinho, que é algo que tem que ser colocado. O meu cantinho, desde o início, ele teve uma preocupação muito grande em estar recebendo crianças especiais, né? Ter esse cuidado com as crianças especiais e todos os anos o meu cantinho sempre tem os alunos especiais ali nas turmas e isso é uma coisa muito bacana, porque existe ainda uma dificuldade de muitas escolas em estar recebendo. Elas têm, às vezes, não é nem preconceito, mas é preocupação em receber, porque o cuidado tem que ser redobrado, a atenção tem que ser redobrada, e o meu cantinho sempre teve uma tradição na aceitação de crianças especiais, né, Leca? Exatamente. Então, assim, isso que você falou também é uma coisa muito importante, porque a gente acredita nisso, né? Nessa inclusão, não só para o aluno especial que está chegando, mas para todas as famílias que estão fazendo parte desse convívio, porque todos nós aprendemos. Quando a gente acolhe uma criança, você acolhe toda uma criança especial, você acolhe uma família especial. E as outras crianças que estão no contexto têm a oportunidade de aprender e de ensinar. E é muito bonito de ver assim, essa interação das crianças, das famílias, porque isso ocorre de uma maneira que a gente vê que isso é real, que isso é possível, né? Mas que a gente tem que ter muito envolvimento, tem que acreditar nesse trabalho. E eu vou aproveitar e vou mandar um grande abraço para o Vinícius. Eu conheci o Vinícius lá, o Vinícius bateu um papão comigo lá, conversamos bastante. Isso. Que inteligência, que menino sensacional. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço, não sei se os pais estão assistindo, se ele está assistindo, mas Vinícius, o tio adorou você, viu? A gente vai se ver várias vezes aí no meu cantinho. E ele é uma criança especial, mas assim, de uma inteligência, captação de números, a gente conversou bastante e ele realmente me surpreendeu muito. Sim, ele é uma criança que está com a gente lá desde os 6 meses. E já está concluindo agora, né? Sim, ele E depois o coração aperta, não aperta, Leca? Na hora da despedida ali, da formatura. Com certeza, né? Esse ano mais uma formatura, mais um momento da gente encerrar com as turmas. E assim, a gente tem a sensação da missão cumprida, né? Mas fica essa saudade porque a gente acompanhou. Eu falo, a gente vê muitas das crianças lá nascerem os primeiros dentinhos, o engatinhar, as primeiras papinhas, as primeiras palavrinhas. E agora já estão encaminhando, né, para a escrita, para a leitura. Isso é muito bom. E o bacana também é o seguinte, né? Quando você trabalha esse conceito da formação da criança e depois esse desapego, o bacana é como aconteceu que a gente estava conversando, depois de 18 anos, sim, né? Sim. Chega uma família para procurar vocês, para estar matriculando um aluno e dizer que foi indicação de um pai de aluno que teve com vocês há 18 anos atrás. 18 anos atrás, né? E ela foi e disse assim, olha, eu vim pela indicação, ele já teve a filha dele aqui, hoje ela está com 18 anos, e ele me disse assim, ó, não vai em outro lugar. E ela falou, eu não fui, estou aqui, porque realmente foi uma indicação. E tudo que ele me falou foi tão verdadeiro que eu realmente voltei aqui. E sabe que isso é interessante, porque assim, eu sempre tive esse conceito de publicidade. Não existe melhor propaganda do que o cliente, né? Então, assim, eu falar, eu sou suspeito porque eu tenho uma relação comercial com o meu cliente aqui na TV. O próprio cliente falar sobre ele também é suspeito porque ele está diretamente envolvido. Sim. Mas quando o cliente fala, né, o pai do aluno fala da sua escola, ou então o cliente da lanchonete que é minha parceira, ou do supermercado, aí a gente vê que realmente aquilo ali é fato, é verídico, porque as pessoas que estão falando, né, são pessoas que utilizam daquele serviço. Elas, né, estão ali integradas nos momentos, em tudo que acontece, né? E está falando de uma coisa que ela vivencia. Bom, vamos falar agora. Estamos num momento também especial, né? Nós temos aí a saída dos alunos, mas a gente tem também a chegada dos novos alunos, porque nós estamos aí com um período de matrículas, né? Explica um pouquinho para o nosso telespectador qual é o procedimento, como é que eles podem fazer para estar indo conhecer a escola, estar indo conversar com vocês, para estar matriculando os seus filhos lá. Isso, nós estamos com as matrículas abertas, agora a partir do dia 16 de outubro, já para os alunos novos. Os nossos alunos já encerraram as matrículas e agora são os alunos novos. E aí, os pais que quiserem nos conhecer, né, eles podem estar ligando na escola para agendar um horário.
para conhecer, porque assim a gente também prefere agendar para que tenha um atendimento melhor para todo mundo. Às vezes acontece de uma pessoa chegar outra, ter que ficar aguardando. Então, esse agendamento a gente até prefere para uma maior qualidade do atendimento, porque aí não são só passados os valores, mas as pessoas entram para conhecer a escola, para ver o espaço físico, para ver um pouquinho da escola em andamento. Consegue ver ali a rotina dos alunos, as turminhas, as salas de aula, que é uma coisa importante também. Analisar a estrutura física que os filhos vão estar ali no dia a dia, né? Sim. E o telefone do Meu Cantinho, passa para o pessoal de casa. 3422-3824. Então, olha, o pessoal que está em casa, eu posso falar com propriedade, não é só pela relação comercial, mas eu tenho uma relação já de muitos anos com o Meu Cantinho. Minha filha mais velha estudou lá, ficou lá por muitos anos. Hoje está num outro colégio, porque a idade dela já está ficando mocinha. Mas eu posso dizer para vocês assim, vale a pena conhecer. Antes de vocês tomarem a decisão de onde matricular os seus filhos, dê uma ligadinha lá no Meu Cantinho, né? Converse com a Leca, com a dona Cida, a família está toda lá para receber. Esse é outro detalhe, né? A escola ela é gerida pela família, e isso dá um diferencial muito grande. É aquela coisa da comidinha da vovó, do cuidado com as crianças. Então vale a pena realmente conhecer antes de tomar uma decisão, para vocês conseguirem entender um pouquinho disso que a gente está tentando mostrar para vocês, e vamos mostrar daqui para frente, né, Leca? Vamos mostrar. E assim, essa questão da família é uma coisa que a gente acredita muito, que é muito importante, né? Então assim, é a nossa família cuidando da sua. E aí tem alguns detalhes que a gente depois vai trazer com mais riqueza de informação, mas vamos só dar uma passadinha rápida. O Meu Cantinho inovou também recentemente com aulas de inglês já para as crianças desde novinhas, né, Leca? Nós já estamos, né, com essa aula de inglês. Então, a partir dos 4 anos, já faz parte do currículo, né, das crianças. E aí nós temos as aulas extras de música também, atendimento odontológico, aula de balé, de judô. Então, nós temos também as outras aulas. Tudo isso a gente vai estar trazendo aí. Cada semana a gente vai trazer uma novidade lá do Meu Cantinho. Eu vou estar indo lá para mostrar isso. A gente vai bater papo com pais. A gente vai fazer toda aquela interação que a gente gosta de fazer para trazer informação para você. Mas não deixe de procurar o Meu Cantinho. Então a Leca vai repetir o telefone para você agora, para dar tempo de você pegar uma caneta, anotar, entrar em contato com a Leca. Olha, assistindo Marília Mais, queria visitar a escola, queria ver como funciona. Vale muito a pena. Leca, repete o telefone para o pessoal de casa. Isso, então o telefone é o 3422-3824. E aí também você pode dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e acompanhar um pouquinho das nossas atividades. Isso é bacana também, porque aí pelas redes sociais os pais conseguem também acompanhar as atividades. E aqui no programa, a gente sempre que tiver uma atividade diferenciada na escola, os dias comemorativos, a gente sempre vai fazer o possível para estar trazendo um pouquinho também para a gente mostrar aqui no programa. Isso que é importante, né? As pessoas assim acompanharem também o nosso dia a dia. E aí o Face e o Instagram, eles estão sempre assim, mostrando um pouquinho do que a gente faz com as crianças. Tá ótimo. Então, Leca, quero te agradecer pela retomada dessa parceria, que já é uma parceria de sucesso de anos, né? A gente já esteve junto aqui alguns anos atrás, retomando agora, para poder aí levar para os pais, não apenas informações sobre a escola em si, mas também informações sobre a questão da educação infantil, que a gente vai pegar alguns tópicos aí que a gente combinou para a gente estar trazendo nos programas com as suas participações. Para a gente estar falando sobre isso, temos que falar também da questão da parte psicológica, da interatividade dos pais. Do nosso projeto. Tem bastante coisa legal para a gente estar falando aí nos programas. Eu quero te agradecer muito, tá ok? Nós Obrigado mesmo. Estamos muito felizes de retornar com a nossa parceria. Tá ótimo então. Nós vamos para um rápido intervalo, é o primeiro da noite, não saia daí. Daqui a pouquinho eu volto, porque aí tem simulador do Sesc Senat. E quem vai estar comigo aqui? O Eric.
Viajar é sempre um prazer. E nessas horas, você não pode abrir mão do conforto e do bem-estar que a Santo Antônio Turismo disponibiliza. São os melhores ônibus do mercado, com todos os acessórios necessários para uma viagem de alto padrão e conforto. A Santo Antônio Turismo é sinônimo de confiabilidade, segurança e qualidade. E mais, vai continuar sempre investindo em sua modernização para que você faça a melhor viagem da sua vida. Oi, eu sou criança. Bem-vindo ao meu universo. Eu adoro uma aventura, mas às vezes eu morro de medo. É que ainda sou muito pequena e tem lugares enormes nesse mundo de adultos. É assustador. Tem que ser muito corajoso. Mas eu vou te contar um segredo. Criança entende criança. E quando estamos juntos, a nossa coragem é bem maior que nossos medos. Havan, a liberdade da moda. Vamos falar sobre um simulador que o SESC Senat acaba de inaugurar em Marília. Vem para cá, Eric. Vamos levar um pouquinho de informação para os nossos telespectadores. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Só que antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou chamar agora um VTzinho do Bioforces. Você que ainda não comprou Bioforces, que ainda não conhece esse produto revolucionário, está na hora de você comprar, porque chega de sofrimento na hora de lavar o seu carro. Lavagem a seco é Bioforces. Vamos lá! Bioforces é um produto muito interessante, porque com pouquíssimo produto você consegue fazer a limpeza do carro todo. Para você ter uma ideia, a lavagem de um carro com água consome cerca de 300 litros de água. Bioforces, óbvio que vai depender do nível de sujidade, do tamanho do carro, da prática do aplicador, mas varia aí entre 70 e 100 ml de produto. Para dar para o telespectador, para a gente poder dar um exemplo, eu estou falando que com um copo, esse copo americano de água, com um copo desse de produto, a gente consegue fazer a lavagem inteirinha do seu carro, por fora e por dentro. Então, só comparando, um copo americano de produto contra 300 litros de água. Vale a pena, não vale? O que vocês acham? Uma outra característica muito interessante dos produtos da linha Bioforces é que pela matéria-prima que a gente usa na sua composição, na superfície onde é limpa com o nosso produto, fica um resíduo de material e esse resíduo anula o efeito da energia estática. Ou seja, os grânulos de poeira que estão no ar, eles não são atraídos para a superfície. A consequência disso, o carro limpo com Bioforces, ele fica mais tempo limpo do que o lavado com água. Essa mesma característica é o que faz nas aeronaves limpas com Bioforces de economizarem combustível, porque esse efeito contrário à energia estática faz com que o ar tenha um atrito menor com a superfície da aeronave. Então, isso você ganha mais eficiência aeronáutica. O mais interessante de tudo é que é um produto totalmente nacional, produzido com matérias-primas nacionais, por brasileiros, é uma tecnologia brasileira a serviço dos brasileiros. Em casa, você usa Bioforces para fazer a limpeza de vidros, espelhos, aço inox, mármores, madeiras, móveis, etc. Ele limpa muito bem a tela do seu televisor de LCD, a tela do seu celular, seu óculos, sua cozinha. Pela propriedade atóxica, você faz a limpeza da sua geladeira sem risco para os alimentos. Você pode limpar a sua coifa sem se preocupar em tirar os alimentos da cozinha, porque Bioforces é atóxico, completamente atóxico, não faz mal para o meio ambiente nem para as pessoas. Você pode limpar a sujeira do seu cachorro, você pode limpar os brinquedos do seu filho. Bioforces é mais que um produto, viu, Laerte? Bioforces é uma maneira, é um conceito novo de se fazer limpeza, de se entregar um mundo brilhante. Tanto que a gente brinca, o nosso slogan é redescobrindo o brilho, né? Você vai fazer limpeza de uma maneira ecológica, sem agredir o meio ambiente, sem agredir as pessoas que utilizam, e vai ter um resultado impressionante. Então,
Bioforces é muito mais que um produto. Bioforces é um conceito, é um estilo de vida novo. Bioforces é só entrar em contato por telefone, é o 99715-1009. Aqui em Marília já tem representação em todo o Brasil. E na semana que vem nós vamos mostrar aí um artista famoso que utilizou Bioforces na residência para limpar o seu fogão e está maravilhado com o resultado. Não perca na semana que vem. Bom, agora eu vou conversar aqui com o Eric Cabrini, que está representando o SEST Senat, e nós vamos falar um pouquinho, Eric, eu acho que o bacana é a gente levar para o telespectador o que exatamente é o SEST Senat, porque eu vejo que muitas pessoas desconhecem a real existência, a atividade, elas veem aí uma estrutura muito grande, mas acabam não sabendo exatamente o que é. Então eu queria que você começasse aí explicando para o pessoal de casa o que exatamente é o SEST Senat. Bom, o SEST Senat, o SEST é o Serviço Social do Transporte e o Senat, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. É um membro do Sistema S, né, que é composto pelo SESI Senai, SESC Senac, o SEST e o Senat, Senar, Sebrae e Sescop, que são empresas criadas por lei, mas mantidas pela iniciativa privada, através de uma contribuição sobre a folha de pagamento. A verba é repassada para o Sistema S e o Sistema S devolve isso em forma de serviços na área de aprendizagem e na área social para os trabalhadores. No caso do transporte, no SEST Senat, o SEST oferece serviços odontológicos, com clínicas de primeiro mundo, dentistas renomados, fisioterapia, na área de nutrição, psicologia, escolinhas de esportes e lazer, atividades esportivas para adultos e crianças, além de uma extensa área de lazer, incluindo piscinas, quadras poliesportivas, campos de futebol, playgrounds, para a área de lazer dos associados. Quem trabalha no setor de transporte usufrui de todos esses serviços de forma totalmente gratuita, totalmente gratuitos os serviços, e o Senat é a parte de aprendizagem. No caso do Senat, a gente tem os cursos na área de formação do Detran, que é o transporte coletivo de passageiros, transporte escolar, transporte de produtos perigosos, transporte de cargas indivisíveis, o transporte de emergência, tanto formação quanto atualização, os cursos na área de máquinas pesadas, os cursos de normas regulamentadoras, como o NR35, que é trabalho em altura, NR20, trabalho com líquidos inflamáveis e combustíveis, os cursos na área de gestão e comportamental, além de outros cursos por demanda das próprias empresas. Perdão. A estrutura, pelo que você falou, é uma estrutura grandiosa. A pergunta que fica ela é utilizada como se espera? Ou seja, as empresas se utilizam de tudo isso que vocês têm para oferecer ou ainda existe não diria desinteresse, mas uma falta de procura para a utilização de tudo isso que vocês têm para oferecer? Bom, dentro das empresas de Marília, nós temos uma boa utilização, principalmente nos setores de odontologia, de nutrição, de fisioterapia. Na área de treinamentos, nós temos uma ótima procura, mas muitas empresas ainda desconhecem tudo aquilo que o SEST Senat faz pelas empresas. Todos os serviços que nós prestamos, o nível de qualidade dos serviços. Ainda existe aquela cultura, Alert, que por ser gratuito não deve ser bom. Mas nós temos uma responsabilidade para com os contribuintes do setor de transporte em devolver toda essa contribuição da melhor forma possível, com o mais alto nível de qualidade. Então nós temos um corpo técnico no Senat extremamente capacitado, nossos treinamentos têm altíssimo nível, são procurados até pelas indústrias, dado a grande qualidade desses treinamentos e desses profissionais que ministram. No SEST também nós temos profissionais muito bem gabaritados, os serviços e os materiais utilizados são de primeiro mundo. Então, e me diz uma coisa, a região que abrange a unidade Marília, ela atende qual região? Nós atendemos a região de Lins, até Lins, Tupã, todas as cidades nesse caminho, Veracruz, Garça, Chaporã, indo para Ourinhos ali até o Calçu, porque depois tem as outras unidades também, a unidade nova de Ourinhos, que inaugurou recentemente, tem a unidade que está em construção ainda em Assis, mas é atendida em Nova Alexandria, tem a unidade de Bauru também, tem a unidade de Araçatuba, de São José do Rio Preto,
Ou seja, existem muitas unidades do SESC Senat e ela presta realmente um serviço muito diferenciado, tanto na qualificação, como você falou, dos profissionais da área de transporte, mas também da área de lazer, né? E as pessoas que estão nos assistindo, que têm relação com o transporte, que os pais, as mães trabalham com transporte, como é que eles fazem para poder usufruir? Tem que fazer um cadastro? Como que funciona? Bom, a pessoa trabalhando numa empresa de transporte, na área do setor de transporte, comprovando o vínculo com o setor de transporte, é só comparecer no SESC Senat, fazer gratuitamente a carteirinha, munido da documentação. A documentação, ele pode pegar a relação no próprio site do SESC Senat ou ligando lá na nossa unidade e pegar a relação de documentos, fazer a carteirinha de forma gratuita e usufruir de todos os serviços prestados pelo SESC Senat. Diferentemente do SESI, do SENAI, do SESC e do SENAC, quando o SESC Senat foi criado, ele pensou em facilitar a vida do trabalhador em transporte. Então, as duas empresas ficaram no mesmo lugar. O Senat na área de treinamentos e o SESC na área social, para facilitar para o trabalhador em transporte. Além do que, todos esses serviços podem ser gozados pelos dependentes também do trabalhador, né, esposa, filhos, né, filhos até 21 anos, de forma totalmente gratuita. E essas pessoas, por exemplo, ela só pode utilizar da unidade que o funcionário da empresa está lotado, ou também pode usufruir de qualquer estrutura SESC Senat espalhadas aí pelo Brasil? Eles podem utilizar qualquer unidade do SESC Senat do Brasil. Os nossos sistemas são totalmente integrados, inclusive para o trabalhador em transporte. Se ele, por exemplo, inicia um tratamento odontológico numa unidade, mas na semana que vem ele está em Minas Gerais e está perto de uma unidade do SESC Senat, ele pode continuar o tratamento lá, porque todo o sistema é integrado, né? Os profissionais odontólogos, por exemplo, eles têm acesso a tudo que está sendo feito. Tem todo o prontuário ali. Tem todo o prontuário sempre atualizado, ele é atualizado online, instantaneamente. Após cada procedimento, o profissional registra lá. Ele pode utilizar os cursos dele. Existem inúmeros outros serviços fornecidos na parte online do SESC Senat também para o trabalhador. E para quem não é do setor de transporte, né, usufruir desses serviços com valores bem acessíveis no mercado. É possível também? Sim, então, sim, mesmo que não for trabalhador de transporte. Trabalhador de transporte pode estar entrando em contato e usufruir de toda essa pode estrutura. Fazer os cursos, algumas atividades, ou quando há vagas, né, porque a gente dá sempre prioridade para o trabalhador de transporte, mas o trabalhador de outros setores também pode utilizar qualquer serviço do SESC Senat. Poxa, bacana. Com um valor bem acessível. Até para poder futuramente vir a trabalhar na área, né? A pessoa pode começar aí com os cursos, se preparar para depois, inclusive, ingressar na área de transporte. Sim, exatamente. A ideia é essa. Maravilha. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão do simulador. Vamos só falar rapidamente aqui para deixar o pessoal já na expectativa do que vem por aí. Mas esse simulador que chegou aqui em Marília, aqui no SESC Senat, ele é simplesmente um dos mais modernos, ou se não o mais moderno do mundo, é isso mesmo? Exatamente. O SESC Senat ele acompanha de perto o desenvolvimento na área educacional e na área de formação profissional. E vários setores hoje, na aviação, né, no setor ferroviário, no setor aquaviário, né, existem simuladores para aperfeiçoar técnicas de quem opera os equipamentos. Né, e o SESC Senat, pensando nisso também, desenvolveu esse simulador, em conjunto com uma empresa espanhola, através de uma licitação internacional, porque não existia esse simulador, e junto com essa empresa desenvolveram esse simulador para capacitar e aperfeiçoar os trabalhadores do setor. Então nós vamos daqui a pouquinho falar sobre esse simulador que chegou em Marília e que está aí já à disposição de todos os profissionais para poder se qualificar, se reciclar. E eu tive a oportunidade de fazer ali rapidamente uma participação no simulador e ele tem assim uma veracidade incrível, é muito real mesmo, é incrível e daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. Bom, todo mundo sabe aí que eu juntamente com o meu personal, o Marcos Borges, eu estou aí iniciando uma maratona, um desafio, buscando uma melhor qualidade de vida. E eu estive essa semana, né, foi a primeira semana, nós começamos agora os treinos e você vai acompanhar agora um pouquinho do que aconteceu essa semana lá na Smart Fit,
que é a academia oficial aqui do nosso desafio. Vamos ver como que foi aí, como é que eu estou sofrendo. O Magrão só dá risada, o Magrão dá risada do início ao fim do treino. E eu estou aí iniciando esse desafio, mas eu tenho certeza que o resultado vai vir, porque o Marcão é nota 1000. Vamos assistir um pouquinho então do que está acontecendo comigo aí no desafio da Smart Fit. Bom, mais um treino pago aqui no nosso desafio. Do meu lado, meu personal, Marcos Bordi. Marcos, cansado, hein? Cansou um pouco, né, Larte? Começo assim mesmo, das 3 primeiras semanas, né, é uma fase de adaptação neural, vai mesmo, além do cansaço, sentir um pouquinho de dor. Como estavam as dores? Então, no primeiro dia um pouquinho mais intensa, já percebi ontem uma melhora, hoje nós estamos na terceira aula, já foi um pouco mais tranquilo e eu percebi que começou a aumentar um pouquinho também os exercícios, né? Tá começando a dar uma aceleradinha. Isso, é a progressão que a gente tinha conversado na avaliação, né? Nós vamos começando devagarzinho, vamos aumentando a intensidade, pouco a pouco, vou vendo o seu comportamento durante o treino e aí, através disso, nós vamos evoluindo na intensidade do treino para conseguir o seu objetivo. E o bacana é o seguinte, a gente já percebe a cada treino que finaliza, depois a gente faz a parte de alongamento para aquela correção da redução dos músculos e tal, e eu percebo que a gente quando sai realmente revitalizado, né? Sai com o astral melhor. O alongamento coloca tudo no lugar de novo, né? Essencial para a vida, todas as pessoas deveriam se alongar todos os dias. Bacana, então o pessoal está acompanhando a gente, hoje foi mais um treino pago e vocês vão acompanhando porque a cada dia, pelo que eu tô vendo, vai intensificar mais, né, Marcos? Isso, vai intensificar, mas é só vir que é fácil. Então vamos embora, vem com a gente aí que o desafio só está começando.
Viajar é sempre um prazer. E nessas horas, você não pode abrir mão do conforto e do bem-estar que a Santo Antônio Turismo disponibiliza. São os melhores ônibus do mercado, com todos os acessórios necessários para uma viagem de alto padrão e conforto. A Santo Antônio Turismo é sinônimo de confiabilidade, segurança e qualidade. E mais, vai continuar sempre investindo em sua modernização para que você faça a melhor viagem da sua vida. Oi, eu sou criança. Bem-vindo ao meu universo. Eu adoro uma aventura, mas às vezes eu morro de medo. É que ainda sou muito pequena e tem lugares enormes nesse mundo de adultos. É assustador. Tem que ser muito corajoso. Mas eu vou te contar um segredo. Criança, entende, criança. E quando estamos juntos, a nossa coragem é bem maior que nossos medos. Havan, a liberdade da moda. Já voltamos rapidinho, vamos continuar o papo aqui com o Eric Cabrini do SESC Senat. Eric, agora chegou o momento da gente então apresentar para os nossos telespectadores esse simulador incrível que acaba de ser aí inaugurado e já está à disposição para o treinamento dos condutores aí do transporte coletivo, do transporte profissional. Fala um pouquinho para a gente, você iniciou aí no bloco anterior, dando alguns detalhes da exclusividade desse simulador, né? E vamos passar um pouquinho mais de informação, como é que ele funciona, a questão do programa, do software que ele utiliza. Explica para a gente. Bom, o nosso simulador, ele é um produto desenvolvido exclusivamente para o SESC Senat, tá? Pela empresa Pro Simulador, uma empresa espanhola, baseado em requisitos que o SESC Senat determinou. O objetivo dele é simular situações reais do transporte de carga e passageiros. Então, no transporte de cargas, a gente tem uma série de quantidade de veículos para simular, veículos, caminhões toco, truque, carreta, rodotrem, bitrem, de 7 eixos, de 9 eixos, com carga indivisível, com carga líquida, com carga sólida. E ele simula exatamente a cabine de um caminhão, né? Ele tem a parte de direção, câmbio, simula até caminhões com 18 marchas, trabalha também com a parte do câmbio automático, semiautomático. Ou seja, a quantidade de veículos que a gente consegue simular é enorme. Ou seja, todas as situações que um De condutor veículos, pode encontrar no dia a dia, você consegue utilizar isso ali no simulador. Sim, isso para o transporte de carga, os caminhões, e para o transporte de passageiros, a gente simula ônibus, coletivo urbano, o articulado, o biarticulado e o rodoviário. E também na parte de cenário, a gente tem a parte de rodovia, cenários urbanos, trechos de serra, pavimentada e não pavimentada. Tem um cenário exclusivo do programa de eficiência energética, que daqui a pouco eu vou explicar ele certinho. É um cenário exclusivo para esse programa. É muito real, muito real. O pessoal está vendo em casa as imagens aí que a gente fez lá no SESC. É um negócio incrível, porque você conduz o veículo, e inclusive as sensações que o simulador traz ali, em termos de balanço do veículo, tudo que está acontecendo ali no cenário, você sente na cabine, né? Exato, o objetivo não é só a parte do campo visual, precisa da sensação física para ter mais realidade. Então a cabine de operação dele, ela simula os movimentos, onde você acabou experimentando lá, você viu, qualquer imperfeição de pista você sente, os movimentos de curvas, de frenagem, de aceleração, o ruído do motor para acompanhar o desenvolvimento do veículo. E lá no posto do instrutor, o instrutor ele pode atuar e agir diretamente com a condução do aluno, né? Mudando situações climáticas, intervindo na situação do veículo, simulando falhas mecânicas como furo de pneu, freio desregulado, roda desalinhada, estouro de pneu. São situações reais, né? Que são pode situações acontecer reais. com qualquer condutor. E essas situações elas são utilizadas mais nos cursos de condução segura, né? Praticando a direção defensiva, que vai exigir atenção do aluno, preparação para reação, está preparado para cada tipo de reação, conduções em chuva com aquaplanagem, buracos na pista, defeito de pavimento, ou seja,
todas as situações que a gente tem na realidade no Brasil foram inseridas nesse simulador para que o condutor vivencie isso e pratique as técnicas em tempo real. E isso possibilita, né, que o condutor, ele diante do treinamento, ele se qualifique inclusive para diante de uma situação real em pista ou até mesmo na cidade, que ele possa ter a reação correta, porque o grande problema que existe, acredito eu, seja exatamente diante de uma situação adversa, o reflexo, ele trazer a reação correta naquele momento, né? Exatamente, a preparação é a chave, né? Estar preparado é a chave do sucesso. Então, no transporte, também estar preparado faz com que o condutor evite acidentes, né, cuide melhor do veículo, economize combustível, né, que hoje é a nova ordem mundial, a economia de combustível, né? Se fala em outras matrizes energéticas, mas substituir tudo que existe hoje ainda vai levar muitos e muitos anos. Então, o uso do diesel ainda vai ser a nossa fonte energética por pelo menos mais 50 anos. E outra, quando a gente fala da economia do combustível, a gente está falando de dois lados muito importantes, né? A gente está falando dessa questão mais ambiental, social, mas a gente também fala da integridade econômica da própria empresa ao qual o prestador de serviço está trabalhando, né? Porque é o principal insumo, né? A gente tem hoje uma questão importante sobre isso, né? Exatamente. No caso da economia de combustível, economizar combustível não afeta só o custo do combustível diretamente, afeta custo de manutenção, de pneus, né, que são os grandes vilões, que eu vou matar, que são os grandes vilões realmente dos custos de transporte, isso tanto no transporte de passageiro, quanto no transporte de cargas, né? O interessante aqui, o pessoal está vendo em casa, é tão real que a gente fez até questão de demonstrar algumas situações de realmente acidente, porque você havia me dito que nós tínhamos uma situação de quando a gente passava por um tombamento, algo parecido, a sensação na cabine era horrível, né? Porque você tinha realmente aquela sensibilidade do que estava acontecendo. E aí a gente fez questão, inclusive, de simular todas essas situações para a gente ver na prática como é que isso funcionava. E realmente é surpreendente, é incrível como é que você se sente ali inserido numa cena de acidente, né? Exato, a ideia é passar realmente todas as sensações físicas para o condutor, né, para que ele se sinta dirigindo um veículo. Em outros segmentos, como na aviação, por exemplo, o piloto ele é treinado simulando situações no simulador, né, que ele possa viver na vida real, para que quando acontecer, ele saiba como proceder. Na Fórmula 1 isso acontece, as equipes de Fórmula 1 usam simuladores para preparar os carros antes da corrida em cada grande prêmio. Isso faz com que você tenha uma economia muito grande e se houver alguma coisa que não saia como esperado, você está num ambiente de simulador, o custo é mais baixo, não existe o risco de machucar ninguém. A ideia do simulador para o transporte de cargas e passageiros foi exatamente essa, para que a gente pudesse treinar os motoristas, capacitá-los para várias situações de trânsito que ele possa viver, para que quando ele estiver no ambiente da vida real, dirigindo o seu veículo na rodovia, nas estradas por aí, quando acontecer, ele esteja preparado para reagir corretamente. E o legal também, Cabrini, a gente vê ali que depois de toda a simulação finalizado, o instrutor tem condições de estar ali retirando uma planilha onde aparece exatamente tudo aquilo que ocorreu durante a simulação, né? Todos os detalhes. Exato. Por observação seria quase impossível a gente coletar todos os dados. Então, no simulador a gente tem uma telemetria completa, onde o instrutor e o próprio aluno vão ter acesso a todos os dados de condução, quanto ele pisou em acelerador, quantas vezes pisou no freio, quantas vezes pisou na embreagem, as mudanças de marcha, em que rotação ele trabalhou em cada momento, se ele utilizou o freio motor do veículo, a velocidade em curvas, se houve redução de velocidade em curvas, como foram feitas as reduções de velocidade, se foram reduções para programação de trânsito, se foram reduções de emergência. O condutor tem acesso a tudo ali do que aconteceu durante o simulador, justamente para pegar esses dados, trabalhar em cima deles e fazer uma correção para melhorar a condução.
Era exatamente esse ponto que eu ia tocar agora. Após finalizado, o relatório impresso, é feita uma análise e esse condutor retorna para o simulador após as orientações para verificar como é que ele assimilou todas essas falhas para poder corrigi-las. Exatamente. Após cada sequência de exercícios, né, sequência de ensino, ele pratica, coletamos os dados, fazemos as avaliações, damos os feedbacks, ele retorna para passar por situações semelhantes, não idênticas, né, porque as situações nunca serão idênticas, serão semelhantes, para ver se a reação dele, se o comportamento dele foi alterado, se houve melhorias do processo de aprendizagem, na condução do veículo. As empresas também, se quiserem, podem ter acesso a esses dados de melhoria, de elevação de melhoria do condutor, né, para ajudar ele com os benefícios da frota, com a condução segura e melhorar também a imagem do transporte. Com certeza. E as empresas hoje, a gente tem muitos problemas nas nossas rodovias, né? Nós temos ainda, infelizmente, no Brasil, rodovias em péssimas condições, né? E que exigem cada vez mais que os condutores estejam aptos e preparados para essas adversidades que as pistas oferecem, né? Exato. Inclusive, recentemente agora saiu a pesquisa CNT de rodovias, a Confederação Nacional dos Transportes. Eles mapeiam toda a malha viária do país e nós tivemos uma queda considerável aí com relação à condição das rodovias, né? Houve uma queda bem considerável com relação à manutenção, com relação à sinalização, à falta de acostamento. Ou seja, elas estão piores. Estão, infelizmente, piores. Nós estamos na contramão, então, ao invés de a gente ter rodovias cada vez melhores, até por conta do alto índice de privatização das rodovias, onde a gente tem aí pedágio para praticamente todos os lados, a realidade, então, ainda é outra. A previsão orçamentária do governo federal ano passado ela foi menor, a menor para a infraestrutura dos últimos anos, então esse ano não se tinha como investir mais, né? Esperamos que nessa próxima revisão orçamentária agora para o ano que vem seja previsto investimentos maiores aí, porque tudo o que acontece no país depende do transporte para acontecer, né? A indústria não consegue produzir se não tiver transporte para levar o seu produto até o consumidor, né? E os passageiros precisam ser transportados. Nós tivemos uma experiência horrível recentemente aí, com a paralisação dos caminhões, né, que é um setor apenas do transporte, e a gente viu o caos que o Brasil se tornou aí em poucos dias. Então isso demonstra não só a força do transporte, mas a necessidade do transporte no dia a dia de todos nós. Exatamente. Muita gente não enxergava o quanto o transporte é importante. O SESC Senat sempre enxergou isso e a gente sempre batalhou para tornar o transporte cada vez melhor, tanto para o transportador quanto para as empresas, né, e para os consumidores, porque se o transporte for mais eficiente, se o custo for menor, nesse transporte os produtos serão mais baratos e o consumidor também vai se beneficiar de tudo isso. Recentemente também o SESC Senat assinou um acordo de cooperação internacional com o Canadá, visando as metas do Acordo de Paris. O transporte é um dos maiores emissores de poluentes que nós temos. E a gente tem uma meta de redução aí de 26% até 2030. E o SESC Senat se empenhou criando o Programa de Aperfeiçoamento para Eficiência Energética, que é uma cooperação internacional com o ICCT, que é o International Council of Clean Transportation, e o NRCan, que é o Ministério dos Recursos Naturais do Canadá. Eles têm considerado o programa mais eficiente de treinamento de motoristas. Nós pegamos esse programa de aperfeiçoamento deles, adaptamos para o cenário brasileiro. Que é bem diferente. Que é muito diferente com relação à frota, com relação à legislação, infraestrutura viária, topografia, clima. É totalmente diferente. Então foi um trabalho bem pesado mesmo. Nós levamos quase um ano para concluir todos os trabalhos. Felizmente eu fiz parte dessa equipe de adaptação, tenho um grande orgulho disso. E esse programa já está em funcionamento, na unidade de Marília começou esse ano, agora no segundo semestre, que é o motorista de transporte de cargas Smart Driver e o motorista de transporte de passageiros Smart Driver. Eles são homologados pelo programa Fleet Smart Driver do Canadá. O certificado do aluno ele tem um selo do Smart Driver do Canadá. E foi uma coisa interessante, Lert, que durante essa homologação nós aperfeiçoamos tanto o programa deles
que eles pediram autorização para a gente para poder incluir essas melhorias no programa deles. Interessante. Quando o ministro dos Recursos Naturais veio avaliar o programa, fazer a homologação, ele viu tudo que nós tínhamos feito no programa, ficou encantado e pediu autorização para a gente para incluir essas melhorias, as metodologias ativas que nós inserimos no ensino, no programa canadense também. E como funciona, no caso, para os condutores terem acesso a esse curso? Isso é via empresa ao qual ele presta serviço? É ele diretamente com o SESC, Senat? Como funciona? As empresas podem solicitar turmas exclusivas, que a gente faz em função da dinâmica que é o transporte. A gente tem bastante flexibilidade com relação aos horários para as empresas, né, inclusive a diluição da carga horária em mais dias. E nós também temos as nossas turmas regulares, né, onde as turmas estando abertas, o aluno pode ir lá fazer matrícula, inclusive agora estão abertas as últimas turmas do ano, né, para quem quiser fazer os cursos do SESC Senat, né, as turmas até o final do ano já estão abertas, as matrículas estão abertas e depois agora é só ano que vem. Para esse ano nós temos o motorista de transporte passageiros Smart Driver ainda, tem vagas nessa turma ainda. Então convido os motoristas aí a conhecer o programa e se certificar no programa mais avançado do mundo em treinamentos para o aperfeiçoamento energético. São experiências assim que vão, como você disse, ter um certificado como esse, né, de um projeto internacional, para o currículo de qualquer profissional, isso agrega muito valor, né? Muito. Uma coisa muito interessante do programa é que, desde o início, quando nós começamos as turmas piloto, nós fomos aplicar essas turmas piloto em alguns pontos estratégicos, em Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Londrina, Porto Alegre e Florianópolis. Ou seja, nós pegamos partes bem distintas do país para aplicar algumas turmas piloto. E depois fazer um monitoramento, né, de como essas turmas pilotos se sairiam, como os motoristas que fizeram esse programa se teriam algum resultado. E o resultado foi simplesmente muito acima do que nós esperávamos. Nós tínhamos uma meta de redução de 5% a 7% de consumo de combustível. E a média dos alunos está em quase 11% de redução de consumo de combustível com as técnicas desse programa. Alguns alunos chegaram a quase 40% de economia. Essa semana, inclusive, um aluno enviou para a gente as imagens do computador de bordo do veículo dele, né, indicando, ele falou, meu veículo nunca fez mais do que, não lembro exatamente o número, X quilômetros por litro, e usando as técnicas eu consegui fazer quase 40% a mais. Isso é resultado prático, ou seja, ele na atividade diária dele. Na atividade, a gente tem sempre, a gente fica sempre em contato com os alunos. Para receber os feedbacks. Para receber os feedbacks, para ir fazendo a medida, e os resultados estão muito acima até do que nós esperávamos. As turmas piloto já demonstraram isso, né, e agora que as turmas estão a todo vapor no Brasil inteiro, está cada vez melhor o resultado. E eu imagino o resultado disso no todo, né? Porque imagina todas as unidades do SESC Senat desenvolvendo esse projeto. Quer dizer, ao longo de 1, 2 anos, 3 anos, o resultado disso vai ser muito expressivo. Para você ter uma ideia do tamanho desse resultado, Laerte, 1 litro de diesel economizado deixa de lançar na atmosfera 2,67 quilos de CO2, o gás principal do efeito estufa. E deixa de retirar da atmosfera 15 quilos de ar, equivalente a 3,3 quilos de oxigênio. Ou seja, cada litro de oxigênio, de diesel, que a gente deixa de gastar, são 2,67 quilos a menos de CO2 e 3,3 quilos a mais de oxigênio que fica na atmosfera. Imagina o resultado disso em milhões e milhões e milhões de litros sendo economizados, né? O resultado de 2018 apontou 148 bilhões de litros de diesel consumidos no Brasil. Agora, multiplicando isso por 2,67, a gente tem noção do quanto o setor de transporte lançou de CO2 na atmosfera. E é muito bom receber essas notícias, porque a gente está acreditando tanto na mudança do Brasil, na melhoria desse país, e aí ver que existem aí instituições como o SESC Senat trabalhando para ajudar, né, a população toda nesse sentido.
Cabrini, obrigado, estamos chegando no final do programa, foi muito valiosa a sua participação aqui, eu tenho certeza que a gente levou muita informação produtiva e está sempre as portas abertas aí para você, sempre que o CS Senat tiver algo de interesse público, e sempre tem para a gente estar divulgando, é só passar para nós que a gente vai ter o maior prazer em estar divulgando aqui no programa. Eu agradeço a participação, o CS Senat está com portas abertas, de matrículas abertas sempre, com todos os seus profissionais de altíssimo nível aguardando vocês. Bom, quero agradecer a sua audiência, muito obrigado. Mais uma quinta-feira fechada com chave de ouro. O Marília Mais está chegando ao fim e o nosso encontro fica para a próxima quinta-feira com muito mais informação, entretenimento, diversão, sempre aqui no nosso Canal 4 e também no 526 em HD. Até a próxima semana, se Deus quiser, e não perca os nossos horários alternativos também. Finish. Vai tomar no tom. Ó,